E Céci, me diga uma coisa. Tu tinha algum receio quando foi viajar? Foi a primeira viagem só? Então, eu já tinha um ano antes, eu já tinha ido pra uma viagem com minha irmã, fui visitar meu irmão e tal, mas nada parecido com intercâmbio. Então eu já sabia mais ou menos, porque minha irmã, se ela desligava o cérebro, eu que tinha que pensar por ela. Então eu não tava com muito medo em relação a me virar lá, porque eu já tinha uma noção. Mas eu tava com muito medo, principalmente do inglês britânico, porque eu consigo me virar assim com o meu inglês e entender, mas assim, inglês britânico, minha gente, pelo amor de Deus. Puxado, né? É puxado. E eu fiquei impressionada, porque eu não tive dificuldade com o inglês britânico, eu pensei que eu teria muito mais. Mas será que o terror não é a gente que cria? Eu fico pensando, total, sabe por quê? Porque é o seguinte, se tu vê todas as músicas quase que a gente escuta em inglês, até mesmo a Adele, que é uma cantora britânica, ela às vezes força o sotaque americano para poder ser mais comercial. Os Beatles, eles às vezes, mesmo naquela época, eles forçavam o inglês americano de vez em quando para ser mais comercial. E às vezes a gente cria isso essa é a minha experiência. Em uma semana, eu senti, quando eu dizia, eu me lembro, isso eu conto pra todo mundo, que eu cheguei lá, aí eu perguntei, amigo, como é que eu posso chegar lá? O cara disse, straight ahead, and then of this, you turn left, and go down, you walk down. Aí eu fiz, sorry, eu não entendi, né? Aí ele repetiu da mesma forma, mas meu amigo, eu não entendi da primeira vez, na segunda igual, não vai ser a mesma que agora. Mas pelo menos eles são muito educados. Eles são extremamente educados. Em Liverpool, você sente muito mais esse acolhimento do que em Londres. Com certeza. Eu fiquei perdida 4 horas em Londres. Eu acho que uma coisa, pronto, meu professor na NCD, ele não era de Liverpool. O sotaque dele, Adam, era muito mais carregado. Então eu acho que... Eu não sei onde, tu sabes? Eu não sei. Mas era da Inglaterra mesmo? Mas era da Inglaterra. E lá em Liverpool, eu tive a sensação que o sotaque não era tão carregado, não era tão forte. Então facilitava, sabe? E as pessoas são, como vocês disseram, eles são muito educados. E o que eu senti muito em Liverpool é a minha segunda cidade que eu mais gosto na Inglaterra. Primeira é Londres. Porque eu tenho uma afeição por Londres. Foi em Londres que eu conheci o dono de uma escola, depois representei e abri a Dreams. Né? Então, assim, eu tenho uma referência com Londres muito positiva. Mas, assim, Liverpool pra mim é a cidade. E o que eu mais gostei é que eu achei a receptividade da cidade. Não é? Eles são. Eu não acho que tem um sorry na minha vida, como é o tempo todo sorry. E é um sorry sorrindo. Porque é diferente de Londres. Eles falam muito sorry, mas eles falam de cara fechada por obrigação. Mas assim, é uma cidade, inclusive, extremamente jovem e que eu vi muito imigrante. E eu acho que justamente imigrante que eu digo assim, pessoal que tá fazendo. De todo tipo, né? E tá fazendo intercâmbio, etc. E eu acho que justamente por ser uma cidade que tá acostumada com essa receptividade, quase que não sai. Os ingleses são muito mais abertos, eu acho, de Liverpool, né? Também. Eu senti muito isso é muito real. A gente começou a vender muito Liverpool depois que eu visitei Liverpool. Inclusive, na sua venda, eu interferi muito com Liverpool junto com Matheus. Sim. Agora, isso do sotaque, meu amigo, ele fez o intercâmbio pra Manchester. E ele fala que as duas cidades tiram muita onda uma com a outra com os sotaques. E que eu acho da gente, a gente também não conviveu com muito inglês mesmo lá. Sim. A gente conviveu muito mais com estrangeiros fazendo intercâmbio. Verdade. Então talvez isso Intercâmbio de idioma é isso. também entre Exato. no patamar do sotaque, a gente não ter percebido tanto. Meu professor Stuart não é da inglês. Não, Ele era inglês, mas ele é de Londres. ele Então, é assim, mais ao sul, é outro sotaque, é outra coisa. Mas, por exemplo, quando vocês andavam de ônibus, quando vocês iam num restaurante... Eu andei muito de ônibus. Eu andei muito Eu andei muito de ônibus. Mas só que. Porque os ônibus têm a vozinha, né? Mas só que eu achei no ônibus, às vezes, pra entender é difícil. Mas eu não tive. Eu achei essa dificuldade com o listening, não, assim. Não é dificuldade, mas é tipo, se você não souber interpretar, você vai ter Poxa, dificuldade. Agora eu sei as frases decoradas. Exatamente, tudinho. one ticket, please. Quando eu andava no metrô, no ônibus, era Mind the gap between the train and the platform. This is Piccadilly line from. Aí eu fazia Two Cockfosters. Eu já sabia decorar. Mas é porque quando você entra lá, primeiro impacto você fica assustado, porque é a mesma coisa, eu não entendo português no avião, né? Não dá. E com aquela voz, pô, eles são treinados pra falar daquele jeito. Parece que é um negócio universal, Mas, a primeira vez é mas assim, você vai deduzindo. É um negócio que você vai deduzindo, você vai... Não é possível.